Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista, nesse novo formato, espero que vocês estejam gostando e hoje uma presença importantíssima, muito especial, é a cantora Lued Luna. Oi Lued, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui. Lued Luna é da capital baiana, Salvador, mas há 5 anos vive em São Paulo. A cantora conquistou o mundo com seu primeiro álbum, Um Corpo no Mundo, e neste ano lançou o Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, gravado entre o Quênia e o Brasil. Eu queria começar o nosso papo falando contigo sobre essa nova incursão que você fez recente na literatura, né? Você participou junto com outras tantas mulheres desse livro, da coletânea Quilombelas Americanas, né? E é um resgate da cultura negra, das escritas negras, né? Você já havia falado sobre ter escrito, sobre o paixão ter uma paixão com a escrita, mas que você canalizava para a música, né? Queria que você falasse agora um pouquinho sobre essa nova experiência de botar isso no papel. Sim, eu sempre faço questão de, em todas as entrevistas, de demarcar o meu lugar como compositora, né? Além de cantora, compositora, porque a escrita, na minha trajetória, ela vem primeiro. Assim, comecei a escrever a partir da adolescência, ali naquela fase super conturbada, vinha de um contexto muito de muito silenciamento ali na escola, então a escrita foi um jeito de me expressar no mundo, de existir no mundo, e tinha muita importância naquele momento ali, que é um momento caótico, acho que para todas os adolescentes, mas sobretudo para uma adolescente, uma jovem negra, num colégio particular, com autoestima super, enfim, em construção. Então, a escrita me ajudou muito e foi super importante, assim. E aí, com 17 anos, essa escrita, que não tinha muita forma, né? Eu não sabia ao certo, não tinha uma preocupação estética, era mais mesmo essa necessidade de uma catarse mesmo, de escoar todos aqueles sentimentos e pensamentos, mas com 17 anos essa escrita tomou forma de música, que foi quando eu fiz minha primeira canção, e com o passar dos anos foi o que eu acabei me tornando, né? Uma cantora que canta as suas próprias escrituras, assim. Então, quando eu recebi esse convite da Mel Adum, que é, além de escritora, pesquisadora no campo da literatura negra, e uma das editoras também do Oguns, né? Oguns Toques, editora Oguns Toques, ela me fez esse convite, né, para participar dessa coletânea que reúne mulheres negras, enfim, da diáspora e de África também. E eu fiquei assim bastante contente de poder retornar para esse lugar, né, de rememorar essa minha primeira experiência com a literatura e com a arte, que foi escrever a minha adolescência inteira. E uma coisa bem interessante que ela pontuou é isso, assim, ela falou que a minha escrita era uma escrita madura. E eu acho que vem muito dessa experiência desde muito nova ali, né, pré-adolescente, adolescente, escrevendo tanto. Então foi muito muito gratificante para mim fazer parte dessa coletânea. E aí as pessoas começaram a ver essa outra nuance, assim, que parece novo, parece uma coisa nova, porque, né, nunca participei de coletânea alguma, nunca lancei livro algum, mas é muito antigo e muito meu, assim, essa relação com a escrita. Você falou sobre essa tua participação em 2017 no Brasil de Fato, né, nessa entrevista que é muito legal, muito bacana. E eu lembro de você ter falado sobre como falar das histórias de mulheres negras sempre carregava um tom de superação, né? De como isso era importante, assim, de passar. Você acha que o racismo ele ainda é mais cruel com as mulheres negras? Acho que você tem falado bastante sobre isso, né? Inclusive nesse novo disco você também dá muito desse tom, né? De como é especial
passar esse afeto para as mulheres negras, né? Sim. A Conceição Evaristo, ela tem uma expressão que eu acho que diz muito sobre a escrita que eu faço, a música que eu faço, e eu acho que diz muito sobre, enfim, a narrativa das mulheres negras de modo geral, que é a palavra escrevivência. É impossível não ter a nossa arte, a nossa escrita, a nossa produção intelectual não atravessada por essa experiência, que é uma experiência, enfim, individual e coletiva ao mesmo tempo, né? Se eu não tivesse vivendo ali naquele período, né, da adolescência, um contexto de opressão, de silenciamento, talvez eu não tivesse a necessidade de escrever, entende? Eu sempre fui uma criança muito enérgica, eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui muito artista, assim, alegre, enérgica, eu sou geminiana, sempre falei muito. E aí, de um determinado período, teve um período que isso mudou, né? Eu passei de uma criança super comunicativa, criativa e enérgica para uma adolescente calada, tímida. Isso era lido como timidez, né? Isso era lido como talvez uma característica pessoal, mas na verdade era silenciamento. Foi tanta opressão naquela vida, né? Daquele impulso por me expressar, que eu acabei tendo que usar outro mecanismo, e foi a escrita, para existir no mundo. De fato, o racismo é uma experiência, né, para corpos negros aqui nessa diáspora. Não tem como dissociar a experiência. Não é só isso. Eu também faço questão de ratificar isso. A experiência do corpo negro não é só sobre o racismo, mas tem o racismo, a experiência do racismo como fundamento, sim, né, que atravessam todas as outras experiências, seja a experiência do afeto, seja no campo do trabalho, enfim, na escola. E esse novo trabalho é um trabalho autoral também, né? Boa parte das canções são minhas, mas eu também trago muitas canções que foram feitas em parcerias com outras mulheres negras, ou tem a participação direta e indireta de outras mulheres negras, para trazer outras perspectivas sobre esse tema, que é o tema da afetividade, que é o tema do amor, que no primeiro momento, no primeiro trabalho, e por muito tempo, assim, eu me neguei a falar sobre esse tema, porque eu achava clichê, eu achava brega, eu achava, todo mundo fala disso, vou falar de diáspora, vou ser diferente, enfim. Mas hoje eu percebo, né, com mais maturidade e colocando mais profundidade, né, no olhar sobre esse tema, que falar de amor é essencial, né? Falar de amor é essencial para as mulheres negras. Construir um outro imaginário e construir uma narrativa onde a gente possa superar o racismo, superar a dor, né? Superar a solidão, né? Que quando se pensa em afetividade de mulheres negras, diretamente se associa, né? Imediatamente se associa com a solidão da mulher negra, que é um tema, enfim, super importante, mas não é só isso, né? Essa experiência, ela é diversa, ela é plural, né? Ela está ligada à dor, mas está ligada ao prazer, ao gozo, ao desejo, e esse desejo, que desejo é esse? Ele é diverso, né? Então, eu trouxe Cidinha da Silva, trouxe Marisol Moabá, trouxe Dejanira Rainha Santos Melo, trouxe Tatiana Nascimento, trouxe Nina Simone, de certo modo, a própria Conceição Evaristo, para mergulhar junto comigo, né, nesse novo álbum, Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água, que veio num momento assim muito importante, onde eu já aceitei assim que o amor era uma demanda, né? Porque quando você tem muito essa lógica de quando você não se sente digna de ser amada, né? Quando você incorpora essa lógica de que mulheres negras não são amadas, você acaba estabelecendo uma relação muito de negação desse amor, né? Então, eu vou negar o amor, vou negar experienciar o amor, eu vou negar escrever de amor também, cantar o amor, falar de amor. Eu ressignifiquei isso, e esse disco é muito retrato desse momento, né?
onde eu nego a negação do amor e aceito o amor como parte fundamental para a construção da nossa humanidade, para a reconstrução da nossa humanidade, né? Porque a primeira coisa que o racismo nos fez foi destituir essa humanidade. E não se ama coisa, né? Não se ama bicho, não se ama, né? Enfim. Então, falar de amor, escrever sobre amor e cantar o amor é um modo também de dizer que nós somos humanas. Revolucionário, né? É revolucionário demais. É, eu queria continuar falando sobre teu álbum novo e, e acho que você tem um talento estrondoso, Lued, e não é à toa que você, com 2 discos, já se consolidou como uma das artistas mais importantes do país, né? Nesse disco novo, eu enxergo ainda mais africanidade, né? Você gravou uma parte dele no Quênia, e teve uma vivência no continente africano. Queria saber como é que isso te influenciou nessa produção. A outra parte do disco é feita no Brasil, né? Mas tem uma parte feita no continente africano. Então, a África sempre foi uma busca, né? Desde Um Corpo no Mundo, eu estou atrás dessa África. Um Corpo no Mundo é justamente sobre isso, né? Me questionando qual daquelas Áfricas eu pertencia, né? Eu poderia chamar de minha. Foi um disco com uma composição de músicos da diáspora e de África também. Tinha um músico que era de Cuba, diáspora de Cuba, tinha um violonista que era filho de imigrantes congoleses, que era François Moleca, tinha o Hudson Daniel, que era baiano como eu, tinha o Cato Changué, que acabou se tornando o produtor desse meu novo disco, que é do Quênia, e o Sebastião Notini, que era sueco, radicado na Bahia, e com essa relação super estreita com a África também. E sempre foi essa busca, assim. Já nesse segundo trabalho, depois de muitos anos de rodar com o Corpo no Mundo e escutando várias coisas também, eu percebi um movimento mundial, né, de voltar a olhar para a música moderna africana, para a música contemporânea, digo até o pop, né? Eu comecei a perceber que assim os grandes nomes, né, a Beyoncé, enfim, grandes nomes da música norte-americana estava voltando o seu olhar para as grandes estrelas do continente africano, né? A gente teve aí o Black King da Beyoncé, Jay-Z, enfim, várias personalidades dando atenção para esse movimento do Afrobeats, do Afro House, né? Africano, assim, né? E, sobretudo, Nigéria, Nadia Music, que a gente chama, o Ghana, enfim. E eu estava ouvindo muito essa galera, eu estava muito nessa imersão, nessa pesquisa, e eu gostava do som também, de dançar, etc. E o Cato Changué é um músico jazzista que eu conheci na Bahia, que participou de Um Corpo no Mundo, e que em África trocava com todo esse pessoal, né? Tocava com essa galera. Tinha, de fato, uma expertise para trazer essa modernidade. Né? Sim, o Corpo no Mundo estava buscando uma África ancestral, em Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água eu queria trazer a África de agora. Assim, o que está acontecendo lá? Eu vou para lá e vou chamar o Cato, que nesses anos todos a gente estreitou nossa relação, ele veio para a turnê nacional, foi para a turnê internacional, é um amigo, é um irmão, a gente se compreende muito bem musicalmente. Foi a primeira pessoa que me levou para a África, assim, o primeiro país que eu pisei em África foi o Quênia, então voltar para o Quênia para gravar esse segundo disco também foi uma excusa para voltar para lá, que eu amo. Eu digo que é meu Wakanda Forever, é o Quênia, Nairobi. E foi muito nesse sentido, foi proposital, assim. Escutar essa África nesse disco foi intencional, porque eu já estava nesse movimento de escutar muito, de buscar essa África de hoje, e fui para lá com uma banda dele, inclusive, porque ele é músico jazzista, enfim, tem a própria gig, então toquei com os músicos dele lá e montei essa banda base, que foi gravada toda lá no Quênia, né? Teclado, bateria, baixo, guitarra. E aqui no Brasil eu gravei a minha voz e gravei sopros, percussão, enfim, alguns elementos que entraram depois. E foi uma experiência assim maravilhosa. Eu considero já Nairobi meu país, assim, amo demais aquele lugar. E o Cato acabou se tornando um parceiro para a vida, assim, desde Um Corpo no Mundo.
Você tem, e acho que é importante a gente destacar isso, você, inclusive, nesse disco, privilegiou as parcerias, a equipe de trabalho é majoritariamente negra, né? Sim, Qual a importância disso também? Porque tem esse mercado muito difuso da arte, né? Que privilegia mesmo, de fato, brancos, enfim, porque tem mais formação, porque conseguem melhores acessos ao mercado de trabalho e tudo mais. Mas eu cheguei a ver uma entrevista tua você falando sobre. Não, peraí, gente. sim, Temos todos os processos podem ser feitos única e exclusivamente por pessoas negras porque estamos no mercado, né? sim, sim. Eu gosto muito de ser coerente, assim, né, com o meu discurso, com minha trajetória de vida. Eu sou filha de militantes, né, de Salvador, e eu nunca me imaginei fazendo música de modo diferente disso, né? Assim, o meu trabalho, seja ele o artístico, ou seja, o trabalho indireto, né, que é ser cantor e tanto de coisa que a gente tem que fazer indiretamente para consolidar essa carreira de cantora, ele é afirmativo por natureza, assim. Obviamente trabalho com pessoas brancas, tem pessoas brancas na minha equipe, mas o fundamento é esse, assim, desde o início, assim, minha produtora, minha gestora, assessora de comunicação, técnicos, músicos, sobretudo, que é o que está ali, né, em tela, né, todo mundo está vendo. Eu faço questão de priorizar pessoas negras, mulheres também, mas de modo geral, homens e mulheres negros, assim, me acompanhando, porque é isso. A gente nunca se questiona porque quando a gente vê uma cantora, seja preta, seja branca, a gente nunca se questiona onde estão os músicos negros, né? Para além da percussão, porque na percussão, às vezes, a gente até encontra. A gente nunca questiona isso, porque sempre quando a gente entra num set de audiovisual, de cinema, de uma publi, os profissionais são brancos. Porque quando a gente entra, vai assistir uma apresentação numa banda, os músicos, os técnicos são brancos, quer dizer que não existem esses profissionais, né? Eu sei, sim, que é desleal, né? Existe uma... a falta de não sei se é culpa do artista necessariamente, mas essa falta de iniciativa por contemplar, né, essa cadeia negra faz com que pessoas negras não tenham tanta experiência e aí não consigam adquirir tanta técnica. Mas alguém precisa arriscar, né? Alguém precisa ser ponta de lança, alguém precisa dessa oportunidade para que a gente construa uma cultura diferente, né? Então, eu me sinto muito tranquila, apesar dos percalços, porque não é fácil. Acho que trabalhar com pessoas negras entra dentro da lógica do afeto também, né? A gente não está acostumada a se relacionar com pessoas negras nesse lugar da hierarquia, e essa lógica da hierarquia é uma lógica que será que cabe para a comunidade negra? Né? Então, assim, tem uma série de atravessamentos, trabalhar com pessoas negras que, enfim, tem questões, tem traumas, né? Tem ego, tem um monte de coisa, falta de técnica, mas também tem muita competência também, tem muita vontade, né? E é muito bonito perceber que o meu público e as pessoas de modo geral percebem que por detrás do meu trabalho tem esse viés político, né, de abarcar o meu povo, né? E Se o pessoas que trabalho e pessoas que você diz se apropriam também do teu trabalho pela importância e significância que ele tem para elas. Exatamente, exatamente. Assim, eu percebo que as pessoas que trabalham comigo, para além de ser um job, né, ali ter o cachê e ter uma relação de fato trabalhista, elas se apropriam, elas se apropriam do trabalho, elas opinam, enfim, é como se elas de fato fizessem parte disso. Seja a Joyce no audiovisual, que eu já estou com ela, enfim, há muitos anos, a Rejane na gestão, assim, às vezes eu fico até assim, gente, deixa eu decidir sozinha, sabe? A minha opinião é que tem que contar, mas é Posso muito falar qual bonito. música entra no disco, gente?
Tipo assim, posso falar com você, mas isso é muito bonito, porque o modo. A gente, a gente construindo essa cultura diferente, a gente também constrói uma nova maneira de trabalhar, que possa ter mais escuta, que possa ter uma comunicação menos violenta, né? Que essa hierarquia possa ser um pouco mais mitigada, né? É diferente o resultado, assim. Eu percebo que tudo que eu lanço, as pessoas sentem tanto porque tem a alma de cada pessoa ali que está participando, seja músico, seja técnico, seja produção, e isso é difícil de conseguir quando só se trata de dinheiro, assim, né? Quando é a relação que está ali só pautada no valor econômico, assim. Muita coisa se perde, né, pelo caminho. Você citou Salvador, né, tua terra natal. Inclusive no álbum visual que você fez, que é lindíssimo, você tá andando ali por Salvador, né? E no carnaval e tudo mais, assim. Salvador é uma cidade mágica, ancestral. Queria que você me falasse um pouquinho sobre a tua ligação com Salvador. Agora, morando em São Paulo, imagino que deva sentir muita falta. Eu mesmo sinto muita falta de Salvador. Fui poucas vezes, mas mesmo assim tenho essa falta, assim. E imagino como você deve se sentir com isso. E queria que você falasse também um pouquinho sobre essa militância dos teus pais lá em Salvador, né? E como você cresceu próxima disso tudo. Sim. Então, Salvador aparece nesse trabalho, aparece no filme, porque foi lá que Salvador me constitui. Lá onde eu constituí meus amores, né? Lá onde eu constituí toda a minha subjetividade, lá onde eu me constituí politicamente, né? Então, Salvador importa muito, assim, na minha construção como um indivíduo, assim. E meus pais se conheceram num contexto de militância, seja ela partidária, porque sim, teve essa militância partidária, movimento de bairros, ambos de bairros periféricos vizinhos, né? Um do Alto das Pombas, o outro no Calabar, que eram comunidades ali atravessadas por uma área burguesa que era a Barra, né? Então, eles se conheceram nesse movimento, no movimento negro, no movimento de bairro, no movimento partidário, ambos universitários, estudando ali, querendo, enfim, uma vida melhor e uma sociedade melhor também. E eu fui uma filha super planejada, assim, eles se casaram, né? Enfim, fui uma filha planejada ao ponto de eles me darem um nome africano. Eu fiquei um tempinho assim, sem nome, porque tinha que ser o nome. E Luege foi uma rainha do povo Lunda, que hoje compreende Angola e Congo. E eu acho que foi muito proposital, assim, ter colocado o nome de uma rainha em mim, né? Disputar esse imaginário, disputar, de fato, espaços de poder. Assim, é uma filha que veio para disputar espaços de poder e fui criada nessa perspectiva, né? Estudei em bons colégios, todo momento ali vendo meu pai e minha mãe se mobilizando, meu pai na Steve Bico, né? Minha mãe também, e convivendo ali com eu muito pequena e vendo todo o movimento negro de Salvador ali constituído, sabe? Silvio Humberto, do Steve Bico, Vilma Reis, Valdeci Nascimento, sabe? Meus pais são de uma geração que existiam muitos poucos negros dentro da universidade, né? Então, esses nomes todos que eu citei foram foi a primeira geração da família que entrou dentro da universidade, né? Foi essa geração que instituiu, que lutou, que construiu a política de cotas, né? O sistema de cotas começou a ser implantado no começo dos anos 2000 por iniciativas individuais de algumas universidades, como a UERJ, no Rio de Janeiro, e a UNB, em Brasília. Só em 2012 virou lei federal e determinou reservas de vagas para negros, pardos, indígenas e alunos oriundos de escolas públicas no sistema de ensino brasileiro. Eu vi tudo isso acontecer, assim, muito pequena, o Ileaê, enfim, tudo aquilo acontecendo naquela cidade. E
vivendo a minha vida de criança, de adolescente, obviamente, né? Mas sempre com uma consciência muito já consolidada, assim, desde muito nova. E aí, quando decidi fazer música, que foi algo assim que pegou todo mundo de surpresa, porque meus pais vêm da profissão formal, eles são ambos foram, né, que agora estão aposentados, ambos funcionários públicos, e eu também estava me preparando para seguir essa mesma trajetória do funcionalismo público, etc, etc. Me peguei artista, né, e hoje eu percebo que é isso, assim, que pé de manga é só dar manga, entendeu? Eu não posso fugir de uma história que é muito, que me formou muito, assim, que é muito constitutiva e importante, e que bom, que sorte que eu tive. Quando eu vim para São Paulo, eu me deparei com muitas pessoas negras que ainda não se sabiam negras, né? Hoje, muitas pessoas negras que só foram descobrir que eram negras já com 20 e poucos anos, com a minha idade, assim, já mais velho. E eu tive a chance de vir de uma cidade onde ser negro estava dado praticamente. Eu tenho a sorte de vir de uma família que tinha uma consciência negra muito grande, assim, e me educou para ser, enfim, uma arma de guerra, praticamente, assim. E tem os prós e os contras, assim, de você ser uma criança com tanta consciência. Você perde um pouco a inocência, né? A ludicidade, porque meu pai era muito categórico comigo, assim. Eu assistia Xuxa porque todo mundo assistia Xuxa. Só que aí meu pai me fazia refletir porque não tinha nenhuma paquita negra, entendeu? Nada era Tão simples infantil, assim, né? nada era simples, mas eu agradeço, assim, porque eu já cresci velha, né? Já cresci com esse olhar crítico para o mundo, assim. Então, no final das contas, agradeço muito por ter nascido nessa família, nessa cidade. Eu sou uma cantora negra, né? Eu fico pensando qual era o sonho da minha avó, né? Qual era o sonho dos meus pais, assim? Meus pais, eles são de uma geração que fizeram o que tinha de ser feito, né? Que era estudar e conseguir um emprego, se fosse público, melhor ainda, né? E trabalhar e cuidar dos filhos e fazer a militância. Eu sou de uma geração que eu faço o que eu quero. Eu vivo um sonho, sabe? Então, quando eu observo a minha própria trajetória, eu percebo que a gente evoluiu muito enquanto movimento negro, né? Que tudo que essa geração de hoje colhe e que é do meu filho colherá é fruto, né, dessa luta histórica, desde quando o movimento negro surgiu até as outras vertentes que foram surgindo no meio do caminho. E sim, temos que credibilizar a internet, sim, a militância de internet, sim, que é tão importante quanto a militância de rua, que pressiona tanto quanto a militância de rua e que abre caminhos e abre portas e abre diálogos tanto quanto a militância da rua. Então eu vejo tudo isso com muita, não digo, não quero ser tão poliana assim, mas como a gente está colhendo os frutos de uma luta histórica, nada mais. E que bom que você não foi para o funcionalismo público, né? Hoje em dia, assim, meu Deus, porque eu não escutei minha mãe e fui estudar, né? Falei, o que eu fiz da minha vida, mas tá tudo bem. Lued, muito obrigado por esse papo, viu? Um Obrigada a prazerzão você. conversar contigo. Não vejo a hora aí de encontrar um show teu aí pra gente poder curtir no mundo real, né? Sim, com certeza. Obrigado, Obrigada. viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.